Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é manufatura e serviços. Tópicos a serem abordados nesta aula: administração científica, desafio da manufatura, administração de produção e operações e principais características de serviços. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a ligação da administração científica no âmbito de manufatura e serviços, entender o desafio da manufatura e identificar os objetivos da administração de produção e operações. Vamos falar então sobre administração científica. É um termo utilizado até hoje. São estudos sobre diversos aspectos para essa administração e que são utilizados até os dias atuais. Que tipos de estudos são esses? Estudos de tempo, análise de métodos, padrões, planejamento, controle, entre os demais outros estudos. Alguns autores do século passado começaram a verificar que as empresas cresceram e começaram a se atrapalhar em questão a tempo, começaram a se atrapalhar em questão a padrões, não sabiam a forma correta de planejar ou então de controlar uma produção. E então, gastaram o seu tempo para estudar e para desenvolver todo esse tipo de situação para que nos dias atuais as empresas consigam então trabalhar de uma maneira mais tranquila, trabalhar de uma maneira mais padronizada, fazendo os processos correrem de uma maneira muito mais fácil, sem que tenha muita burocracia no meio. Isso é bem importante. Dentro dessa administração científica, algumas coisas são importantes. As empresas começam agora a ter que estudar sobre contratos e consultorias. Como agora eu vou trabalhar junto ao meu fornecedor, como agora eu vou trabalhar junto ao meu cliente. Não pode ficar tudo no boca a boca, não pode ficar tudo naquilo que a gente diz. Isso precisa ter um contrato, isso precisa ser assinado, precisa ser tudo bem organizado. Outra coisa bem importante, percebe-se que funcionário trabalhando por um bom tempo começa a gerar fadiga, o cansaço. O funcionário fazendo a mesma função o tempo todo começa a se preocupar com ergonomia. E é aí que os funcionários começam a ter dor na coluna, é aí que começam a surgir problemas como tendinite, como dor nas costas, dor no ombro. E é um problema que a empresa precisa estar bem atenta, porque o funcionário ele é o motor da empresa. Lembra, como eu já tinha dito, novamente, treinamento de funcionário. Sempre quando tem um funcionário novo, ele precisa ser treinado. E os funcionários que já estão lá precisam fazer aquilo que chamamos de reciclagem, para que sempre façam a função corretamente. Há um estudo também sobre a abordagem humanística. O que é a abordagem humanística? O sistema de pagamento. Lógico, todos nós que trabalhamos por alguma coisa. Dificilmente vamos trabalhar de graça, não é mesmo? Então, queremos ser remunerados, mas de que maneira nós seremos remunerados? Hoje, nós temos um sistema de pagamento muito bem montado. Um sistema de pagamento que a maioria das pessoas conseguem ter férias, a maioria das pessoas consegue ter 13º, a maioria das pessoas consegue ter um salário fixo, algumas têm plano médico, plano odontológico, vale transporte, vale refeição. Isso é chamado de abordagem humanística. É a maneira com que eu ofereço o meu serviço para uma empresa e automaticamente ela me devolve em forma de alguns benefícios. Outro estudo é o princípio da eficiência, princípio de fazer a coisa correta, de fazer a coisa de uma maneira simples, porém perfeita. A eficiência, ela tenta levar a empresa à perfeição. E aí geram os métodos de controle. E esses métodos de controle é mais um estudo para que tudo ocorra corretamente, para que a empresa consiga controlar tanto o funcionário, quanto produção, quanto matéria-prima, quanto venda, entre outros. E além desses estudos de administração científica, nós temos diversos outros estudos que nos levam aonde estamos hoje. As empresas
cada vez mais ajustadas dentro de um modelo científico. Qual é, então, o desafio da manufatura? O desafio da manufatura é atender os objetivos da empresa. O desafio, então, da produção é atender o objetivo da empresa de venda, de lucro a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Então, esse é o objetivo. Vamos produzir aquilo que a empresa precisa vender. Se produzirmos menos, vai ser ruim para a empresa porque venderá menos. Se produzirmos mais, também será ruim porque não conseguiríamos vender e aquilo ia ficar estocado. Então é importante aliar os objetivos da produção aos objetivos estratégicos da empresa. Quanto a empresa quer vender? Para quem a empresa quer vender? Isso é muito importante. Então, produção e administração precisam andar juntos dentro da empresa. E para isso a empresa precisa ser eficiente. Eficiente é um termo utilizado a curto prazo. Eficiente é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso é ser eficiente. Fazer com que as coisas deem certo do começo ao final do dia. E também ser eficaz. Eficaz é ao longo prazo. Como que a nossa empresa está dentro de um mês? Como que a nossa empresa está dentro de 6 meses? Como que a empresa está em um ano? Se ela está andando corretamente, cumprindo prazos, deixando os clientes satisfeitos, funcionários satisfeitos, os processos estão corretos, então a nossa empresa ela é eficaz. Então gera-se um termo novo chamado administração de produção e operações. Por que administração de produção e operações? Além da manufatura, além do produto, nós temos aquilo que chamamos de serviços. O que são serviços? Serviços também são algumas prestações que nós fazemos a algumas pessoas, mas que não têm nenhum bem tangível. Tangível é aquilo que eu posso tocar. Um produto, ele é tangível. Um serviço não é. Por exemplo, se eu vendo uma cadeira, cadeira é um produto, é um bem tangível. Mas se eu vou na casa de uma pessoa fazer uma pintura é um serviço que eu estou prestando. Por isso, então, o termo chamado administração de produção e operações. Quais são os objetivos? Dentre eles, satisfazer as necessidades dos clientes, esse é o objetivo principal. Toda empresa, tanto de produto quanto de serviço, precisa satisfazer a necessidade do cliente, tentando fazer isso no menor custo possível, menor custo para o cliente e para a empresa, porque quanto menor custo a empresa tiver, menor o valor que ela vai repassar para o cliente. E vai obter aí uma maior lucratividade. Todo empresário e toda empresa busca lucratividade. Quanto menos a empresa gastar internamente, maior será a sua lucratividade. E nessa roda, se a empresa satisfazer os seus clientes, os clientes, logicamente, comprarão mais. Mas, para atingir todos esses objetivos de satisfação de cliente, para atingir o objetivo de menor custo, para atingir o objetivo de maior lucratividade, então a empresa precisa padronizar produtos, fazer com que todos os seus produtos sejam iguais e padronizados, padronizar processos de fabricação, toda a fabricação precisa ser feita de uma maneira padronizada, de uma maneira com que comece e termine sempre da mesma maneira. Novamente, excessivo treinamento de mão de obra, pois o recurso humano, as pessoas dentro da empresa, são aquelas que precisam continuamente ser treinadas. As máquinas não precisam. As máquinas sempre executam o mesmo trabalho, não é mesmo? Mas nós precisamos de constante treinamento para sempre fazer o mesmo trabalho. Ou um treinamento, ou então, se eu já estou trabalhando naquilo há muito tempo, às vezes eu preciso fazer uma reciclagem dentro da minha empresa para sempre trabalhar da melhor maneira. Gerenciamento e supervisão.
Aí são pessoas capacitadas para poder verificar aquilo que a empresa está fazendo, aquilo que os funcionários estão fazendo, tentar ajustar alguns erros, tentar melhorar, tentar motivar um funcionário, entre outras características que um gerente ou um supervisor precisa ter. E planejamento e controle de produção e planejamento e controle financeiro. Produção, para que não haja perda e nem excesso de produto. E financeiro, para saber, estamos gastando mais, estamos ganhando mais, isso é importante. Nunca um gasto pode estar muito excessivo e o lucro baixo. Tem que ser ao contrário. E isso tem que ser feito mês a mês, dia a dia, a cada 15 dias. Isso tem que ser feito sempre. Vamos aqui então diferenciar manufatura e serviços. Manufatura são atividades industriais para produzir um produto. É a fabricação de um bem físico. Ali na imagem eu coloco fabricação de uma moto, de um caminhão, de um carro, de uma casa, pode ser de uma caneta, de uma camiseta, pode ser do que for. Qualquer tipo de produto é chamado de fabricação de um bem físico. Isso é a manufatura. E os serviços? Os serviços, chamado de prestação de serviço, é algo que eu faço, é algo que nós fazemos para alguém. São ações que tenham utilidade ao consumidor. Por exemplo, eu coloco ali a escola. Quando você vai numa escola, você não sai de lá com um produto na mão, mas você tem lá um aprendizado, e este aprendizado é um serviço que a escola te prestou. Todo serviço prestado, ele causa algum bem. Ele não é um produto, não é algo físico, mas causa algum bem. As principais características dos serviços. Então, segundo o Juran Institute, os serviços são classificados com algumas características únicas. Vou passar algumas delas para vocês aqui. Os serviços eles não podem ser tocados. Então, como nós já dissemos, ele não é um bem tangível. Então eu não posso segurar um serviço, não posso manusear um serviço, muito menos estocar ou armazenar um serviço. O cliente, todos nós já passamos por isso, o cliente participa e observa o processo. Então vamos pensar numa pessoa que vai cuidar do jardim da sua casa. Na maioria das vezes, eu estou vendo, eu estou verificando ele podar as árvores, ele cortar a grama, ele plantar uma muda. Então, eu participo e observo. Então, quem presta o serviço vai ter que ver o cliente ali do lado. E isso é bem importante para os dois lados. É muito difícil saber a qualidade previamente. Um serviço, não tem como eu olhar e falar assim, este serviço é bom. Não tem como. Eu preciso contratar um serviço e eu consigo verificar o serviço durante a execução. E a minha satisfação, a satisfação do cliente, ela já pode aí ser percebida logo após o serviço ser feito. Você contrata então um pintor. O pintor entra na sua casa, a sua parede está daquela maneira ainda que não está pintada. A partir do momento que ele está pintando, eu já começo a analisar se o serviço é bom. E ao final, eu já tenho a certeza se aquele serviço ficou bom ou ficou ruim. Isso é bem importante. Então, bem diferente da manufatura, o serviço, por mais que ele não é algo tangível, é algo que eu vou percebendo durante o processo. Um serviço, então, ele gera interação entre cliente e fornecedor, essa simultaneidade que a gente chama entre produção e consumo, porque as coisas acontecem naquele momento e o cliente já percebe. E existe a consequência da presença física do cliente. Quando a gente fala da consequência, essa consequência pode ser positiva ou negativa. Se o prestador de serviço fizer um bom trabalho, vai ser uma consequência positiva. Se o prestador de serviço fizer um mau trabalho, já é uma consequência negativa. Por quê? Porque o cliente, na maioria das vezes, está acompanhando o serviço ser feito. Se for um serviço ruim, o cliente já vai ficar chateado. E é muito ruim para o prestador isso, porque serviço mal feito, este cliente não vai te indicar para ninguém. Mas se o serviço for bem feito, o cliente vai te indicar. Aqui eu coloco para vocês um quadro para resumir isso tudo que eu disse agora. A diferença entre
bem e a diferença entre serviços. Os bens eles podem ser tangíveis, aquilo que eu posso tocar, estocados. A produção ela precede o consumo, eu quero dizer que a produção vem antes do consumo. Existe um baixo nível de contrato com o consumidor. É um baixo nível porque eles não possuem uma ligação. Às vezes eu compro um produto de uma maneira tão rápida e eu não tenho nenhum tipo de vínculo com o meu fornecedor, com a empresa. Ele pode ser transportado, porque é um produto, e a qualidade ela é evidente. Por quê? Por causa da padronização da produção, eu compro um produto, depois eu compro outro, a qualidade ela vai ser evidente. Já num serviço são intangíveis, eu não vejo, eu não toco, não pode ser estocado, a produção e o consumo são simultâneos. A partir do momento que o serviço é oferecido, você participa, você já observa ser feito. Alto nível de contrato com o consumidor. Alto nível porque as coisas precisam ser feitas naquele momento. Quando você presta um serviço, na maioria das vezes o consumidor participa 100%. Não pode ser transportado e é difícil julgar a qualidade. Um prestador de serviço, na maioria das vezes, ele é taxado como bom ou ruim. Na maioria das vezes ele é indicado e nós temos que acreditar no trabalho dele. O trabalho bem feito sempre será indicado e nós os indicaremos para outros. Um trabalho mal feito, nós também vamos falar mal deste prestador de serviço. Mas a qualidade é vista somente na hora. Prestador de serviço, ele pode prestar um serviço bom e ruim ao mesmo tempo. Já uma manufatura, a maioria dos bens, como eles são padronizados, eles são todos iguais. Deixo para vocês aqui um saiba mais sobre Revolução Industrial. É um breve resumo sobre a Revolução Industrial para entendermos como que a gente sai do artesanato e começa a entrar agora nessas grandes empresas, como que elas começam a dominar o mundo cada vez mais e cada vez mais pessoas trabalhando. E o modelo Toyota de produção, que é o Just-in-Time e o Kanban. Just-in-Time e Kanban são dois modelos utilizados por diversas empresas, mas que começou ali no seu modelo Toyota de produção. Uma empresa que produz carros. É muito interessante como que eles fazem a produção, é muito interessante como eles fazem a administração científica da maneira correta. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre manufatura e serviços. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!